Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais esse programa que está aí nos acompanhando, trabalhando hoje o capítulo 12, o último capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Esse capítulo trata-se o triunfo sobre o ego, então para a gente entender de onde esse ego foi formado, que é esse núcleo da nossa personalidade, como falamos já algumas coisas no programa anterior, quem não viu, volte lá para entender a questão do ego e a questão dessa infância psicológica. E hoje nós vamos continuando com esse trabalho para entender esses parâmetros e elementos que nós trazemos do nosso ego, que nos fazem, às vezes, cair em erros, em desequilíbrios, em conflitos. E Joana vem trazer uma questão da nossa criança atemorizada, cheia de temor, né? Então ela diz, olha, atemorizada a criança pelas recompensas e pelos castigos. Olha, então mesmo aquela criança que recebeu muitas recompensas na sua infância, dali dos 0 aos 7, aos 8 anos, ou pelos castigos, ela pode ter medo, pode criar vínculos de medo através de uma superproteção, de uma super recompensa. Ao libertar-se da sujeição dos pais ou dos educadores severos, permanece presa às regalias como ao medo de punições divinas. Então ele sai do temor dos pais e daqueles que seus educadores e passa a temer a divindade. Então perde o quê? Como diz Joana, a sua própria identidade. Ele não sabe quem é, o que está fazendo, o que quer fazer, né? Confundindo-se vítima permanente de infundada consciência de culpa. Então ele fica numa confusão e num conflito de culpa, porque ora ele foi compensado demais, então tudo que ele faz agora, às vezes ele vai receber reprimenda ou vai receber alguma crítica e não está preparado, ou às vezes negativamente foi recebendo e tudo agora que ele vai fazer também ele tem medo de receber reprimenda novamente, né? Seja de alguém ou seja do próprio Criador, né? E ela diz que essa culpa que é infundida na sua consciência tem obnubilado, tem obscurecido temporariamente. E é obscurecida por quem, gente? Ela diz, pela presunção, pela prepotência. Então nós mascaramos, usamos essa obnubilação, essa névoa para tampar, para obscurecer, através de quê? De presunção e prepotência, para esconder o medo ou a culpa que carrega na sua consciência. Por melhor que seja, sempre se cobra mais, afirmando que se poderia haver desempenhado com perfeição e profundidade. Olha, faz as coisas, mas sempre acha que poderia ter feito mais, nunca está contente com o que faz. Ou seja, não sabe, não tem esse autoconhecimento de que eu fiz foi bom. Posso fazer melhor? Posso depois, e daí? Né? Nós estamos em constante progresso, tá? Quando se equivoca, quando erra, perturba-se, porque não aceita o não, né? Não aceita as dificuldades, não aceita o próprio erro. Deixando que a criança interior assuma o comando da sua conduta. Quando erra, a criança interior toma então a conduta
passando a ter medo do correspondente castigo, do que fica à espera de Joana e em conflito. Olha que profundidade, que ensinamento que nós temos hoje. Esse esforço bem direcionado, graças ao autodescobrimento, pode ser considerado um renascimento psicológico na vitoriosa reencarnação, cuja meta é desenvolver os valores íncitos no espírito e reparar as opções que geram ou geraram provas e expiações na passada experiência carnal. Então, se eu trago alguma prova ou expiação da vida passada, todo esse contexto agora de autodescobrimento, de autoconhecimento, trazendo esse renascimento psicológico, vai me levar a reparar as opções que eu tive do meu passado. Olha que coisa linda. Até esse momento, o ego era caprichoso, dominador, né? A pessoa que quer ter o domínio de tudo, que está sempre querendo ter o controle, né? Porque permanecia com mais vigor do que o self. Quando você adquire mais amplitude espiritual, mais conhecimento espiritual, o seu ego vai diminuindo porque você adquire uma adultez, um estado adulto de consciência plena. Isso é muito importante. Prevalecia como fonte de autossustentação o ego, né? Porque ele estava ligado ao quê? Às paixões primárias e alucinantes. Então, quando nós estamos ligados às paixões primárias e alucinantes, o ego está tomando conta, né? Ele só quer, é prazer, é busca e é vaidade, é tudo, né? Prevalecia então como fonte de autossustentação, escamoteando a inferioridade através de reações intempestivas, caprichosas. Então, aquela pessoa que está sempre no seu capricho, buscando outros intempestivos, quer ganhar tudo no grito, né? Como a gente fala no popular, e os caprichosos muito, às vezes ali vitimizados, buscando sempre ser ali preenchidos, né? Aí ela diz, com efeito natural da má formação do caráter psicológico. Olha, todo esse movimento que a gente faz, criando máscaras, atavismos, essa criança interior que fica gritando o tempo todo e querendo controlar o adulto que está aí dentro de nós, é uma má formação do nosso caráter psicológico, diz Joana, né? E ela finaliza esse item, esse parágrafo, dizendo o seguinte: a atração do self enseja o arrebentar das algemas, no entanto a sua conquista é interior, enriquecida de alegria e de renúncias. Ela diz que não tem só alegrias, nós temos que renunciar a algumas coisas, sem medos, nem ambições sem significado real. Então eu não vou criar ambições sem nenhum significado real que vai trazer equilíbrio ou vai trazer progresso para mim, ou vai trazer uma mentalidade de crescimento, ou um mindset de crescimento. A reflexão em torno dos objetivos da existência física é imperativa, ou seja, é imperioso, não dá para esperar, né? Relevante para o amadurecimento psicológico, fator indispensável para a harmonia do indivíduo que se abre ao si profundo. Então, olha, ela diz aqui para nós, para a gente repetir e ficar aí, para o próximo programa a gente finalizar a infância psicológica. O que ela disse para nós? A reflexão em torno dos objetivos da existência física. Você precisa saber qual é o caminho que você quer tomar, quais os objetivos da sua vida aqui na Terra. É imperativo, é imperioso, é imprescindível o amadurecimento psicológico. Gente, sem amadurecimento psicológico, Joana está colocando para nós, não tem como você atingir suas metas existenciais. Você ainda está na infantilidade. Eu fico na minha infantilidade perdendo tempo como uma criança mimada, uma criança rebelde, uma criança submissa, né? Uma criança, como colocou aqui, caprichosa, né? E o adulto não faz o crescimento que deve fazer. E ela diz, é um fator indispensável para a harmonia do indivíduo
que se abre ao si profundo. Então, se nós nos abrimos ao nosso si profundo, é preciso então criar essa condição de espíritos imortais. E eu vou finalizar esse programa e esse item trazendo para nós o seguinte: essa frase é fantástica. A harmonia emocional deve acompanhar a intelectual. Estuda e busque sua harmonia emocional. Quantos que chegam para mim no consultório que são intelectualmente muito bem-sucedidos, muito bem culturalmente, mas emocionalmente são frágeis, são infantis, são crianças. Então precisamos aliar, ela diz, alia isso. Trabalhando pelo progresso espiritual, na busca de quê? Da bem-aventurança que a todos aguarda no término da jornada evolutiva, que é a meta. Então a nossa meta é progredir e crescer. A nossa meta é ir até a última instância da perfeição. Enquanto isso não acontece, nós vamos equilibrando emoções e sentimentos com a nossa condição de conhecimento e cultura. É isso que Joana trouxe para nós. Fique em paz. Muito obrigado. Você que está assistindo esse programa, não assistiu o anterior, é importante voltar para que você tenha condições de alinhar todos esses ensinamentos, tá bom? Um grande abraço e fique em paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.